Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o poema. Mas antes vamos cumprimentar o nosso intérprete Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Vamos lá? Os nossos objetivos: ler e interpretar poemas, reconhecer as figuras de linguagem, reconhecer o efeito de sentido produzido pela escolha de palavras ou expressão. Você costuma ler poemas? Com certeza você já leu algum poema. Talvez você não tenha o hábito, mas já leu sim. Quais? Já observou que eles são cheios de figuras de linguagem? O que será que são figuras de linguagem? Então, antes de começar, para deixar o seu texto mais expressivo, os autores, os poetas, eles utilizam figuras de linguagem. Vamos ler um poema e ver como isso acontece. Vamos à leitura então do poema Ausência. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. Eu sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Este poema é do grande autor Carlos Drummond de Andrade. Vamos à primeira atividade referente a esse poema. A palavra ausência é classificada como um substantivo abstrato. Vamos relembrar aqui. Substantivo abstrato é a classe de palavras, o substantivo é a classe de palavras que dá nome a tudo que existe. O substantivo abstrato nomeia principalmente os sentimentos, que eu posso sentir, mas eu não posso tocar. Por isso que se chama abstrato. Então, a ausência é um substantivo abstrato. Em um dos versos, seu uso não obedece à classificação, ou seja, ele sofre uma transformação. Escreva o verso em que isso acontece e explique o motivo. Vamos ver se você consegue encontrar em qual verso substantivo, a palavra ausência não é um substantivo abstrato. Eu volto já já com a resposta comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiu localizar ali onde a palavra ausência não é um substantivo abstrato? Os versos: a ausência é um estar em mim, e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, colocam a palavra ausência como algo correto, palpável. Assim, pelo uso da figura de linguagem, a palavra não está em sua classificação gramatical. Então, a ausência aqui com que o poeta se refere não é algo abstrato, algo palpável. Usando aqui a figura de linguagem metáfora, a ausência é um estar em mim. Vamos para a segunda atividade? Falando agora da figura metáfora. A metáfora é uma comparação sem o conectivo de comparação. Então, a metáfora ela é uma comparação implícita. Geralmente, quando eu uso uma comparação explícita, direta, eu vou usar aqui o como, por exemplo, para usar a comparação. Na metáfora, ela é feita através de uma afirmação. Retire e explique as metáforas existentes no poema. Então, observa lá o poema novamente e veja quais são as metáforas utilizadas pelo autor. Eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram localizar as metáforas utilizadas por Carlos Drummond nesse poema? Vamos lá? O poema tem duas metáforas, lembrando que metáfora é uma comparação entre dois termos, mas é uma comparação implícita. A ausência é falta. Olha que ele comparando a ausência com a falta. E a ausência é um estar em mim. Perceba que a metáfora, a comparação nesses poemas, elas são feitas através de uma afirmação. Comparando, a ausência é um estar em mim.
Sentido é figurado, não o sentido literal do que é ausência, e também depende de cada um que interpreta o poema e percebe o sentido de ausência. Então a palavra ausência aqui, ela não é usada no sentido como a gente vê lá no dicionário. E isso é muito comum nos poemas, utilizarem as palavras, né, os autores, no sentido figurado. Por isso que eles usam muitas figuras de linguagem, como a metáfora, por exemplo. Vamos à terceira atividade? Há no poema uma passagem de tempo. Retire os versos que indicam essa passagem temporal e explique suas implicações para o eu lírico. Lembrando que o eu lírico aqui é a voz do poema. Ele não pode ser confundido com o próprio poeta. Então vamos lá procurar uma passagem de tempo e vamos explicar aqui a que se refere essa passagem. Eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram localizar aqui nos versos as passagens de tempo que marcam o tempo? Vamos lá? Os versos que abordam a questão temporal, que tem relação com o tempo. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta. Hoje não lastimo. Veja aqui que ele tem, né, o tempo, né, por muito tempo. No pretérito, no passado, um passado distante, e hoje ele se refere ao presente. Há uma mudança de percepção das coisas com o passar do tempo, com o eu poético, ou seja, com o eu lírico. Então ele diz ali de como ele era, né, de como ele se lastimava com a questão da ausência, e hoje, como ele mudou, como ele se transformou ao passar do tempo. Hoje ele não lastima. Vamos à quarta atividade.
Releia os versos. Por muito tempo achei que a ausência é falta. A ausência é um estar em mim. Como o eu lírico vê a ausência? Então, como se transformou isso dentro do eu lírico? Pensa um pouquinho, reflete, que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram perceber como o eu lírico ou o eu poético, né, que é o mesmo termo, ele percebe como ele enxerga a ausência? Vamos lá? O eu lírico vê a ausência como o oposto do seu significado. Ele a enxerga como uma presença constante. Então, aqui ele aprendeu, na verdade, a conviver com a ausência, né? E agora ele fica repleto dele mesmo. Vamos lá para a próxima atividade? De acordo com a resposta anterior, a ausência é presença. Veja que afirmação. Além da metáfora, qual outra figura de linguagem encontramos nessa afirmação? Existe uma figura de linguagem que ela é caracterizada por palavras contrárias. Olha lá, ausência e presença. Você sabe, você se lembra o nome dessa figura de linguagem? Pensa um pouquinho, tenta lembrar que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, lembra daquela figura de linguagem que tem como característica palavras opostas? Então, encontramos aqui a antítese em ausência e presença. Nós já estudamos essa figura de linguagem, né? Outros exemplos, vida, morte, alegria, tristeza, são outros exemplos aqui de antíteses também. Então, os autores nos poemas, eles utilizam muitas figuras de linguagem, como eu já falei no início da aula, para deixar o seu texto mais expressivo, né? Para expressar melhor os sentimentos. Um poema diferente, vamos falar um pouquinho aqui sobre o tipo de poema de Carlos Drummond de Andrade. A métrica, os versos não seguem uma medida regular. Quando a gente fala de métrica aqui, a gente está falando de rimas, né? De sons. Então, existem versos, poemas em que os autores eles são extremamente técnicos em relação à métrica, número de versos, número de rimas. O poema do Carlos Drummond de Andrade, ele não segue esse mesmo padrão. Rima, o poema não apresenta rimas regulares. Como eu comentei, muitos poemas, principalmente lá, os sonetos, por exemplo, eles seguem ali as rimas regulares, tem toda uma técnica para se construir o poema. O Carlos Drummond de Andrade, apesar de seus poemas serem fantásticos, ele não segue esse padrão. Estrofes, há uma única estrofe. Nós percebemos ali no poema também que existem versos e uma única estrofe. Carlos Drummond de Andrade pertence a uma geração de poetas que escreve com menos rigor formal. Então, ele se preocupa muito, sim, com a mensagem do poema, mas o rigor dele não é tão formal quanto outros poetas que escrevem lá uma poesia, um soneto, por exemplo, que já tem aquele rigor, número de rimas, número de versos. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele faz ali um poema mais livre. O poema é um texto literário do gênero lírico. Então, a palavra lírico, né, ela vem do latim, lírico, que significa, na verdade, um instrumento que se chama lira. Quer dizer que o poema ele também pode ser acompanhado por esse instrumento, por isso que se chama lírico. A literatura apresenta os três seguintes gêneros: dramático, então, aquele texto que é criado para ser interpretado, narrativo. O que é narrativo em prosa? Na língua portuguesa, nós temos duas formas de se escrever. Ou você escreve em forma de poesia, que é em forma de versos e estrofes, como são os poemas que nós estamos estudando, ou você escreve em forma de prosa, em forma de texto, com divisão de parágrafo, que são os textos narrativos. O lírico, geralmente, é em versos, que são os próprios poemas e poesias. E o épico, epopeia, narrativa em versos. Então, épico, uma epopeia, né? São textos que contam grandes histórias sobre os grandes feitos heróicos. Por exemplo, lá os Lusíadas, que é uma epopeia de Camões, que ele conta os grandes feitos, as grandes navegações dos portugueses. E essa história ela é feita através de versos, e perceba, com mais de 8.000 versos. Então, isso é uma epopeia, é um texto épico. O que aprendemos? O poema faz parte do gênero literário lírico. Lembrando aqui, né, que ele é escrito em versos e estrofes. Uma das características do poeta Carlos Drummond de Andrade é escrever sem rigor formal. Nós vimos ali que ele não se preocupa ali com a poesia técnica, com versificação, com estrofes, rimas. O poema dele é mais livre. As figuras de linguagem têm presença marcante no gênero lírico, ou seja, os autores, os poetas utilizam muito as figuras de linguagem para deixar seu texto mais expressivo. Neste vídeo nós falamos sobre o poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.